Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado ao autoconhecimento e expansão da consciência usando cogumelos mágicos. Nesse vídeo eu quero falar sobre o poder da oração durante os efeitos dos cogumelos mágicos. Obviamente esse vídeo envolve muito a minha crença, mas eu não sou daquele tipo que vai falar para você que se você não tiver crença, se você for ateu, seja lá o que for, que não acredite em um poder superior, você não pode ter esse tipo de experiência. E, na verdade, foi tendo esse tipo de experiência que eu vi muito ateu deixar de ser ateu. Mas, enfim. Até porque o que eu quero dizer com oração não significa exatamente você clamar por um ser superior, mas sim você explanar tudo o que você tem dentro do seu coração. Através de meditação, por exemplo, meditação e oração, no meu entendimento, na minha concepção, é a mesma coisa. Um ateu meditando é a mesma coisa que um cristão orando, é a mesma coisa. Ele está buscando a mesma coisa, mesmo que eles não saibam. E eu tenho o costume de todo dia, quando dá sol, né? Tipo um dia igual hoje, eu venho aqui nesse lugar aqui mesmo, orar. Todo santo dia. Por exemplo, hoje eu acordei e vim orar. E eu percebi o quanto eu subestimei o poder dos psicodélicos. Não usei cogumelos mágicos. Faz um bom tempo que eu não uso, na verdade. A última vez que eu realmente usei os cogumelos mágicos foi o último vídeo que eu postei sobre a minha experiência dos cogumelos mágicos aqui no canal. E eu usei os cogumelos mágicos nesse processo de oração. Mas hoje eu usei DMT. E eu não ia usar, na verdade. E hoje eu acordei e pensei, eu vou usar. Vou atrás, onde eu venho todo dia, aqui nesse lugar, vou fazer minha oração e vou usar o DMT. Eu não tenho palavras para explicar mais minhas experiências com o DMT. Mas hoje eu definitivamente foi jogado todos os meus demônios na minha cara, dizendo, Otto, o que você é diante de todos os demônios que você tem dentro de você. Todas as coisas que você sabe que é errado e está dentro de você, que você sabe que se você buscar essas coisas, que você sabe que é errado, mas está dentro de você, você não vai se dar bem na vida, como sempre aconteceu, né? Primeira vez que eu estou me dando bem na vida é agora, porque eu não estou mais buscando essas outras coisas. E tudo isso hoje foi jogado na minha cara. No momento que eu estava durante o efeito do DMT e orando ao mesmo tempo, através dos cânticos e rezos que eu uso todo dia nas minhas orações. E a frase assim que vinha na minha cabeça, quem é você diante de toda essa maldade que tem dentro de você? Não que eu seja uma pessoa ruim e pratique maldade, mas todo ser humano tem seus demônios a enfrentar, né? Se é que você me entende. Todo ser humano tem aqueles gatilhos, aquelas coisas que a gente sabe que se a gente seguir por esses gatilhos, por essas maldades, a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo e para as pessoas que estão ao nosso redor. E durante a força do DMT, que foi muito forte, nem pretendia usar uma dose tão forte, mas eu senti conforme os efeitos foram fluindo que eu podia ir mais além. E é isso que vinha na minha cabeça. Quem que você é diante das suas... Quem que você é diante de sua maldade? E aí, eu apenas me entregava a minha oração aos sentimentos de bondade, de manifestação de frequências boas que eu tenho dentro de mim e que eu quero passar para as outras pessoas e emitir para o mundo, né? E quanto mais forte esses demônios ficavam ao meu redor, mais forte eu emanava frequências boas, positivas, dizendo não, eu quero ser isso e não esses demônios que estão ao meu redor. Quando eu falo demônios, eu não estou falando de espíritos malignos, tá bom? Demônios eu falo realmente de coisas, como eu comentei, que estão dentro da gente, né? Que muitas vezes fazem a gente fazer coisas erradas, machucar alguém, se machucar e não ser um ser humano produtivo em prol da humanidade. E essa experiência foi muito forte hoje. E eu quis falar sobre o poder da oração durante os efeitos
dos psicodélicos, dos cogumelos mágicos. Ayahuasca hoje em dia no Brasil é bem difundido, né? E várias casas fornecem a experiência com a ayahuasca, sempre dentro desse contexto espiritual, um contexto de músicas, de rezos, de orações e etc. E eu estou conhecendo esse lado dos psicodélicos agora também, como eles são capazes de manifestar esse poder de oração, de meditação, quando a gente se recolhe e faz esses processos de introspecção, de meditação, de oração. Como eu falei, tudo isso na minha concepção é a mesma coisa, mas eu com as minhas crenças, nas minhas meditações, nas minhas orações, eu clamo um ser superior. E é uma dica que eu dou para as pessoas, porque eu, por exemplo, tenho experiência com DMT já faz mais ou menos 5 anos, se eu não me engano é por aí. Cada vez eu me surpreendo mais, toda experiência que eu tenho me surpreendo mais, principalmente agora que eu estou buscando dentro desse contexto de introspecção, de oração. Então hoje, toda vez que eu vou usar DMT ou qualquer psicodélico, eu preparo, se eu faço dentro de casa, eu preparo o ambiente com músicas, com rezos e preparo a minha mente, meu corpo para já se entregar para essa oração. E durante os efeitos dos psicodélicos, do DMT, do cogumelo, essa oração duplica o seu poder, triplica, quadriplica a manifestação de invocação, seja lá do que for que você esteja invocando. E como eu falei, eu não tenho muitas palavras para explicar o que acontece durante. Eu só queria dizer que essas substâncias, elas sempre, em toda a história da humanidade sempre foram usadas dentro de contextos religiosos, digamos assim, dentro de cerimônias espirituais. Nossos povos antigos, ancestrais, sempre usaram dentro desse contexto espiritual. E nós, os povos modernos da tecnologia, fomos os primeiros povos que usaram dentro desse contexto recreativo. Como eu falei, eu tenho um vídeo falando sobre o uso recreativo dos cogumelos mágicos. Não é que eu acho errado esse uso recreativo, só que se você busca só a recreação no uso dos psicodélicos, você vai se dar mal. Vai chegar uma hora que a experiência vai deixar de ser divertida e vai fazer você pensar, questionar e encarar os seus demônios. E é nessa hora que os psicodélicos separam o joio do trigo. Muitas pessoas, depois de terem essas experiências recreativas e começam a encarar seus demônios através dessas experiências recreativas, elas abandonam os psicodélicos, dizem que os psicodélicos muitas vezes são coisa ruim, que não prestam, sendo que na verdade um psicodélico só manifestou aquilo que não presta dentro da pessoa e ela não tem coragem de encarar. Como por exemplo hoje a minha experiência com DMT, se eu não tivesse preparado para encarar meus demônios hoje, eu teria tido uma experiência extremamente conturbada, desafiadora e perturbadora. Só que como eu já busco esse processo de encarar já faz anos os meus demônios, eu consegui transformar essa experiência em uma experiência boa e de aprendizados. Porque quando o DMT começou a jogar os meus demônios na minha cara, eu simplesmente manifestei o que tem de bom dentro de mim. E falei para mim mesmo e pro divino que é isso que eu quero dentro de mim, é isso que eu quero manifestar. E essa manifestação de frequências boas foi muito superior aos demônios que estavam tentando me perturbar, digamos assim. Então muitas vezes as pessoas que usam, muitas vezes não, todo mundo que faz o uso recreativo dos psicodélicos vai chegar num ponto onde os psicodélicos vão fazer essa pessoa encarar os próprios demônios. E nessa hora a pessoa vai ver que não é brincadeira, que psicodélicos não são brincadeira, ou vai botar a culpa nos psicodélicos dizendo que a experiência não foi legal por causa dos psicodélicos e ele não vai mais usar por causa que a culpa é do psicodélico, sendo que a culpa é dele, de não ter coragem de encarar os próprios demônios. Muita gente chama esse processo de bad trip, né? Eu chamo bad trip de aprendizado dolorido, que é quando realmente você recebe os aprendizados de forma na qual você vai encarar seus demônios, as coisas ruins que tem dentro de você, cara a cara, frente a frente. E é pouca gente que está preparado para isso, é pouca gente.
Só que essa hora vai chegar para todo mundo, seja cedo, seja tarde, essa hora da gente encarar nossos próprios demônios vai chegar para todo mundo. Então é bom que a gente busque encarar nossos próprios demônios já cedo, né? Quanto mais cedo possível, para que a gente entenda como se livrar desses demônios e buscar somente o caminho bom, frequências boas, frequências positivas que fazem bem pra gente e principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu fui uma dessas pessoas que subestimei o poder dos psicodélicos. E quando eu comecei a ter experiência, quando eu usava para o lado recreativo, eu tenho um vídeo falando sobre como os cogumelos mágicos arruinaram a minha vida. Muita gente critica o título que eu botei. Se você não assistiu, dá uma assistida. Que foi o momento que eu usei os psicodélicos. Quando eu conheci, eu usava com esse intuito recreativo, só com esse intuito recreativo. E nesse momento, chegou um momento que eu comecei a encarar meus demônios. E aí eu fui uma dessas pessoas que comecei a julgar os psicodélicos e dizendo, não, os psicodélicos não são do bem, são drogas, são coisa ruim, não fazem bem pra gente. Sendo que é eu que estava errado, sendo que eu que não estava com coragem de encarar meus demônios. E aí eu passei um tempo sem psicodélicos e quando eu passei por um momento conturbado da minha vida, de depressão e tal, eu pensei nos estudos que estavam sendo feitos sobre os psicodélicos no combate da depressão e pensei, pô, já tentei de tudo, já tentei consulta psiquiátrica, remédio psiquiátrico, psicólogo e nada me ajuda. E eu pensei, eu vou voltar a usar cogumelos, só que dentro desse contexto não mais recreativo, e sim terapêutico, de buscar uma melhora para minha condição. E aí eu comecei a usar respeitando primeiramente as doses baixas dos cogumelos. Nas primeiras experiências que eu tive, quando não usei mais com esse contexto recreativo, eu comecei a entender que eu que estava errado, que eu que não tinha coragem de encarar meus demônios, que eu estava botando a culpa em outra coisa, sendo que a culpa de tudo que estava acontecendo na minha vida era minha. E eu comecei a entender a verdadeira finalidade dos cogumelos mágicos e dos psicodélicos. E hoje, já fazem mais ou menos 7, 8 anos que eu comecei a usar os cogumelos dentro desse contexto terapêutico de autoconhecimento, de expansão da consciência e agora dentro de um contexto de oração, de meditação profunda, de introspecção. E agora é quando eu estou mais me surpreendendo com o poder, vendo que mesmo usando dentro desse contexto de autoconhecimento, de expansão da consciência, eu ainda subestimava muito o poder dos psicodélicos. Pessoas que usam DMT, cogumelo, muitas vezes usam uma vez, 2 vezes e pegam e falam, porque eu não gostei muito, porque é só isso ou aquilo. Cara, você usou 1 ou 2 vezes, usou de qualquer jeito, de qualquer forma, e está querendo criar uma opinião sobre algo que existe desde o início da humanidade, onde vários e vários povos até hoje usaram e não conseguem entender e explicar de maneira correta. Eu trago aqui no meu canal tudo o que eu entendo sobre os psicodélicos e tudo que eu entendo é uma gota dentro de um oceano que eles podem nos proporcionar. Então cada experiência que eu tenho me surpreendo, igual hoje, eu tive essa experiência com DMT, dentro desse contexto de oração que eu já faço todos os dias, sem o uso de psicodélicos. Todo dia eu acordo, venho para esse lugar aqui e venho fazer minha oração. Hoje eu decidi usar o DMT junto, já fazia um bom tempo que eu não usava DMT também, e eu me surpreendi hoje ainda mais do que todas as vezes que eu já usei vezes passadas. E vezes passadas já estavam me surpreendendo cada vez mais. E eu vejo assim que talvez eu vou morrer e ainda não vou conhecer e entender tudo que essas substâncias podem proporcionar pra gente. Mas eu digo que elas devem ser usadas dentro desse contexto terapêutico, dentro desse contexto de expansão da consciência, de autoconhecimento, de oração, de meditação. Mesmo que você seja ateu, não estou falando para você começar a acreditar em um Deus, fazer oração clamando um Deus, para você usar os psicodélicos. Não, se você é ateu, talvez eu só estou falando para você usar o cogumelo, o DMT, seja lá qual for o psicodélico, dentro de um contexto de introspecção, de meditação. Eu sei que vai fazer muita diferença na sua vida, mesmo você crendo ou descrendo em um ser superior. Você vai ter benefícios, e os benefícios que essas substâncias realmente podem proporcionar, que é usar dentro desse contexto. Como eu falei,
todos os povos ancestrais, nós somos os primeiros que começamos a usar essas substâncias de forma incorreta, de forma errada, só com finalidade de doideira, de loucura, de querer virar o cabeção. E quem faz o uso com essa finalidade uma hora vai se dar mal. E muitas vezes vai botar a culpa nos psicodélicos, ou vai entender a verdadeira finalidade dos psicodélicos, que não é loucura, que não é doideira, não é viagem. Então a dica que eu dou para as pessoas que estão buscando experiências com os cogumelos mágicos, os psicodélicos em geral, e que talvez já fazem uso dentro desse contexto de autoconhecimento, é usar os psicodélicos em um contexto de oração. Quando eu falo oração, como eu já falei, é meditação, é você clamar para o universo, para o mundo, as frequências boas que tem dentro de você, e você pedir para que as coisas boas aconteçam para você, aconteçam para as pessoas que estão ao seu redor, e buscar deixar de lado tudo aquilo que faz mal para você e tudo aquilo que está dentro de você que faz mal para os outros. E você não precisa acreditar em um Deus para você fazer isso aí. Você não precisa acreditar em um ser superior. Então, é a dica que eu dou. As pessoas subestimam os poderes dos psicodélicos e, por subestimar, não conseguem chegar na verdadeira finalidade que eles podem proporcionar. Mas a dica que eu dou é: ore. Ore com toda a sua força, com todo o seu fervor, com todo o seu amor, com tudo que há de bom dentro de você, principalmente quando você usar os psicodélicos. E não só quando você usar os psicodélicos. Todos os dias, tire um momento da sua vida para você, onde você vai poder ficar, sei lá, no meio do mato, igual eu. Eu fui abençoado com um espaço onde eu posso vir todo dia aqui pro meio do mato, ficar sozinho e fazer minhas orações. Mas se você conseguir fazer isso dentro de casa, também já é ótimo. Busca esse momento de introspecção para você, não só usando psicodélicos, mas todo dia tira esse momento para você. E quando você puder fazer isso com os psicodélicos, faça também, que eu garanto que as experiências que você vai ter vão trazer muito mais benefícios e aprendizados para você. Beleza? Para esse vídeo é isso aí. Valeu, até a próxima.